Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, tô com a ideia de fazer uns vídeos legais aí, diferentes, no carro. E eu tô aqui num local onde eu vou fazer uma palestra amanhã. Queria falar um pouco sobre decisão. Como que as coisas quando acontecem na vida da gente é interessante, né? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu fiz o meu curso de coaching, né? Lá em 2024. E quando eu comecei a ter essa ideia de fazer palestras, de trabalhar com treinamento, né, isso não era algo que eu queria inicialmente, foi acontecendo de forma natural, né? Eu fui entrando nesse mundo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, isso foi acontecendo. E aí no curso de coaching eles falam assim que é importante que a gente tenha uma visão, né, muito clara daquilo que a gente quer, um objetivo. E eu coloquei num papel a forma que eu queria que fosse o meu trabalho, né? Desde sempre eu tinha isso em mente, de como eu queria trabalhar. Eu gostei sempre muito dessa ideia do home office, né? E desse trabalho em casa, né? Pelo menos parte do trabalho ser feito ali em casa, no conforto do lar. E algumas coisas foram acontecendo e olha que interessante, né? Eu tô aqui num local onde eu vou fazer uma palestra amanhã, como eu falei para vocês. E são 2 períodos, né? São 2 palestras. É a mesma palestra, mas vão acontecer em 2 períodos diferentes. E durante esses 2 períodos vão ter aqui mais de 1.300 pessoas. E incrivelmente, pessoal, hoje é dia 7 de julho de 2026. E exatamente há 2 anos atrás, eu estava nessa formação em coaching e lá eu fiz uma anotação de uma data numa folha, né? E esse exercício especificamente pediam para que a gente fizesse um desenho daquilo que a gente imaginava que a gente queria, né? Qual fosse o nosso objetivo. E eu tinha assim em mente que se eu tivesse a oportunidade, um dia eu queria fazer uma palestra para 1.000 pessoas. Num público assim, de uma vez, sabe? Palestrar para 1.000 pessoas. E hoje pela manhã, eu abri aquela apostila. Eu fiz esse exercício, na verdade, isso depois passou, né? Você, claro, vai acontecendo coisas na tua vida e não que esse exercício ficou esquecido, mas em decorrer do dia a dia mesmo, você acaba fazendo outras coisas e esse exercício ele ficou naquela apostila. E, incrivelmente, pessoal, hoje, dia 7 de julho, eu abri aquela apostila e eu peguei aquela folha. Na oportunidade a gente tinha que fazer um desenho, né? E eu fiz um desenho de um palco simples assim, e como se eu estivesse em cima desse palco, fiz um bonequinho, né? E atrás de mim, na minha frente, né? Como se tivessem várias pessoas sentadas assistindo algo sobre mim, sobre minha palestra, enfim. E o incrível é que isso aconteceu exatamente há 2 anos atrás, no dia 7 de julho de 2024. Eu coloquei lá como se eu fosse fazer uma turma presencial de treinamento. E eu coloquei nessa oportunidade que seriam 1.000 pessoas. E olha como as coisas acontecem, né? Exatamente 2 anos depois, eu estou aqui, eu vim conhecer aqui o evento hoje, né? Eu já conheço o espaço, mas o evento são 2 dias e amanhã é o dia de eu palestrar. E eu vim hoje para ver como que vai ser e tudo mais. Vim aqui conhecer um pouco, né? Exatamente 2 anos depois. Isso fala sobre a importância da persistência, né? E daquilo de você saber aquilo que exatamente você quer. Porque muitas vezes a gente anda sem rumo, né? E é importante a gente saber, assim, onde a gente está naquele momento, qual é o nosso estado atual e o que está acontecendo nesse momento da nossa vida. Mas o mais importante é saber para onde a gente está indo. E você precisa acreditar em você. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que o teu marido não acredite, a tua esposa não acredite. Eu tenho a minha esposa que é muito parceira minha, eu sou muito grato por ela por isso. E ela acredita muito no nosso trabalho, acredita muito nos meus sonhos, eu acredito muito nos sonhos dela. Mas mesmo que não tenha ninguém, você precisa crer, você precisa acreditar nos teus sonhos. Você precisa ter essa visão daquilo que você quer e você precisa persistir. Porque um dia, de uma forma ou de outra, as coisas vão acontecer. E o interessante é que isso vale tanto para coisas positivas quanto para coisas ruins também. Você ficar proferindo muitas coisas ruins, mesmo de forma inconsciente, um momento ou outro aquilo vai acabar acontecendo com você. E eu vim aqui agora conhecer esse evento, um evento grande, né?
Graças a Deus eu tive a oportunidade de estar participando pela primeira vez desse evento. Mas fica um ensinamento, né, nesse vídeo, um recado acerca de persistência. Você precisa persistir. Da mesma forma que eu fiz aquele desenho há exatos 2 anos atrás naquele papel, de que um dia eu estaria à frente de 1000 pessoas palestrando e falando sobre a minha vida, sobre aquilo que eu aprendi, um pouco do que eu posso passar para as pessoas. Você também precisa criar o seu desenho mental, se assim eu posso dizer, e mostrar para você mesmo o que você quer. Então fica um vídeo, né, de recado mesmo acerca de persistência. Como eu disse, eu estou pensando em gravar mais vídeos assim. Eu acho que é interessante esse momento aqui de bate-papo, esses 5 minutinhos. Mas o ensinamento de hoje que eu queria deixar para você é acerca disso, tá bom? E no final das contas, você precisa saber que alguém lá de cima está cuidando de você também, tá? Você precisa persistir, você precisa crer. Mesmo que ninguém creia em você, você precisa persistir nos seus sonhos, tá bom? Valeu, abraço!